Em seguida, a gente passa para a Margarete. Bom, então, hoje a gente está iniciando, né, a agenda do LEPS, do primeiro semestre letivo de 2022, e a gente está iniciando, né, retomando o grupo de estudo com uma dinâmica diferenciada, que vai nos levar, de algum modo, a problematizar e buscar, né, a construção e a discussão de temas contemporâneos, temas que nem sempre são temas novos, né, temas que acompanham um pouco a história da humanidade, mas que têm a sua versão atual a partir do discurso analítico, né, pensando como a psicanálise pode nos ajudar a pensar questões da contemporaneidade, temáticas que colocam, né, em jogo a questão da política, a questão da educação, essa interface, né, psicanálise, educação política, pensada com os recursos que a gente tem na psicanálise e também interface, né, com outros campos teóricos. Essa proposição ela vem num momento muito oportuno, né? Essa construção, essa formulação, que a gente, como a gente estava comentando mais cedo, a gente vive um momento, né, em que é necessário formular questões e problematizar as teorias, né, que nos referenciam para a gente buscar outras formulações e não só a repetição de formulações que muitas vezes já consagradas, mas que às vezes carecem, né, de novas formulações, novos aportes teóricos. Então, a gente pensou, né, nessa proposição colocada para esse ano, de mudar um pouco a dinâmica do grupo de estudo, que sempre gerava assim, em torno, por exemplo, nós tivemos momentos em que gerava em torno de trabalhos de dissertações, de teses. Depois tivemos momentos em que a gente problematizava e discutia produções de pessoas vinculadas ao LEPS, né, trabalhos de nós mesmos. E agora, partindo, né, de uma proposição que o Marcelo lançou e que o nosso grupo abraçou, a gente elencou vários temas, né, que vocês encontram lá na página do grupo de estudos, mas que giram em torno de questões que são muito importantes na atualidade e que a gente vai procurar se organizar, inclusive com os nossos grupos de estudo, com os orientandos, né, com pessoas que estão às voltas com essas temáticas, para que aqui no grupo de estudo a gente possa ter um debate profícuo e pelo menos um movimento, né, no sentido, como eu estava dizendo antes, de tentar alçar outras formulações, né? Isso não é simples, todo mundo aqui sabe, é difícil, às vezes, pensar alguns temas, né, com outros recursos conceituais, forçar um pouco também a teoria nesse movimento, né, de inquietação, nos ajudar a produzir outras formas de pensar alguns problemas e algumas questões do nosso tempo, mas com esse movimento, com essa intenção, né, que a gente está começando esses encontros agora em março, né? E, bom, a gente, como vocês podem ter acesso lá na página do LEPS, a gente começa hoje, né, com a professora Margarete, com o Lucas Emanuel, Lucas Lopes, trabalhando a temática de psicanálise, educação e LGBTQIA mais fobia. Depois, no dia 25/4, a gente vai ter uma discussão sobre psicanálise, educação e exclusão de pessoas com deficiência. E aí, eu, Natália e Hermínia já estamos trabalhando nesse encontro. Depois, a gente tem já a programação, né, da psicanálise, educação e neoliberalismo, com o professor Pedro Castilho e convidados. No dia 27 de junho, psicanálise, formação docente e inclusão, que vai ser coordenado, né, e construído o encontro pela professora Michele Wene convidados. No dia 29 de agosto, o Marcelo vai trabalhar com convidados a temática psicanálise, educação e juvenicídio. Então, eu queria desejar expressar as melhores boas-vindas, né? Como o Pablo disse, que a gente tenha também nessas discussões um foco de esperança, uma luz de esperança, né? E aí a gente pode esperançar também pensando
na esperança como verbo, né? Como ato, como o Paulo Freire falava, acho que é muito bom, e que a gente tenha aí condição de construir formulações interessantes que lancem luzes, né? Tanto para quem está fazendo trabalho de pesquisa, quanto quem está investido nesse movimento de pensar, né, as questões que lhes tocam e tudo mais. Bom, eu vou então pedir ao Marcelo, Maralice, Margarete, né, se quiserem, Michele, quiserem complementar, e aí a gente inicia a discussão proposta para hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, né? Gente, só acentuar, eu acho que Mônica já disse tudo que deveria, antes da gente começar a sessão de hoje propriamente, mas só acentuar duas coisas. A primeira é que uma assinatura, ou talvez a maior assinatura que o LEPS Minas tenha, é trabalhar psicanálise, educação e política. Os três impossíveis do Freud. Então, nós estamos sempre às voltas da psicanálise, educação e política. Esse é o nosso DNA, vamos dizer assim, aquilo que nos marca como diferença, e não que outros não façam isso também, né, outros grupos, mas certamente aqui a gente tem sempre essa ênfase. E a gente recuperou algo desse mote, né, interrogando o racismo, o familiarismo, o juvenicídio, a LGBTQIA+, fobia, enfim, a própria decolonialidade, etc., nós estamos interrogando algo que está na ordem do dia, né? Nós, países periféricos, praticando uma psicanálise não necessariamente branca, não necessariamente colonializada. Então, isso é fundamental que a gente repense. E talvez para desenhar a possibilidade de um evento maior, né, que seriam os eventos do LEPS, o colóquio internacional do LEPS, que talvez em Minas Gerais vá tomar também essa, né, de acordo com a nossa maturidade aqui, com o nosso avanço, vai tomar essa conjectura. Então, é isso. O convite é para a gente debater essas temáticas que estão sempre em termos... estão sempre em carne viva, né? Nós estamos vivendo isso agora em carne viva. E dizer para vocês que na agenda a gente já sabe que nós vamos ter um evento agora em outubro, lá em Paris, do Cliopsi. O Cliopsi seria o LEPS lá da França e alguns países do entorno, mas, enfim, o LEPS da França. Eles vão fazer um evento agora em outubro, e em junho do ano que vem, 2023, nós vamos ter o 11º evento da RUEPSI, da Rede Internacional de Psicanálise na Educação, que congrega várias universidades, vários grupos, inclusive o LEPS é um dos que assentam nessa rede. Vai haver um evento, isso já está na agenda do site, para que a gente possa nos organizar, para quem se interessar em dar uma ida a Paris. Eles já anunciaram que vai ser presencial, que não tem nada que vai ser online. Então, é isso. É um convite para estar lá no primeiro mundo, para a gente ir lá e praticar a nossa decolonialidade. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Ok, obrigada, Marcelo. Mais alguém gostaria de pronunciar? Podemos passar para Margarete, Lucas Emanuel e Lucas Lopes. Podemos? Podemos, acho que sim. Então, boa tarde a todos. Obrigada por esse encontro. Eu acho que a gente estava desejosos, né, de colocar algumas questões em pauta aí desde o ano passado. Acho que isso veio aparecendo. E é com muita alegria, então, que eu, Lucas Lopes e Lucas Emanuel, que fizemos 2 reuniões assim, muito bacanas, né, muito produtivas, e que eu tenho certeza que não vai terminar aqui, porque a gente já está propondo escrever, inclusive, um artigo, né, e continuar discutindo a questão. Isso não termina hoje, com certeza, né? O nosso maior desafio foi enquadrar um pouco a problemática da discussão, que é muito ampla, né? E pensar em questões que a gente pudesse trazer para pensarmos juntos. Eu acho que essa é uma orientação que precisa ficar claro, assim, não significa que nós que estamos apresentando o tema tenhamos um saber sobre o tema e que só a gente vai falar sobre isso, né? Não é essa a proposição que a gente fez, assim, é exatamente no sentido de provocar
uma conversa, que a gente percebia que até o ano passado essa conversa vai arrefecendo, né? Isso é normal nos grupos de estudo, as pessoas acabam, como Marcelo colocou várias vezes, não conseguem ler o material, então vai ficando aquela coisa morna, né? O que nós pensamos, e aí eu, Lucas e Lucas, né? Nesse momento, e que com certeza aí o Rafael vai poder contribuir, outras pessoas que estão hoje participando da discussão, é no sentido assim, como adensar ainda mais a problemática que a gente vai colocar aqui, né? A gente não tem pretensão de esgotar essa problemática em um encontro, né? Então a gente espera poder retomá-la em outros momentos do LEPS, às vezes até desdobrando aí, né, nossa forma de trabalho em outros momentos. Nesse sentido, eu queria propor, e aí depois a gente vê como é que operacionaliza isso, acho que a gente vai precisar voltar com o grupo por e-mail, porque a bibliografia que a gente tem referenciado nela é muito ampla, muito vasta, e o LEPS site só permitiu que o Marcelo colocasse um livro que estava em PDF, né, no link. As outras bibliografias que nós indicamos não estão disponíveis para vocês no site, mas a gente acha importante que vocês tenham acesso a ela, né? Então, acho que fica aí uma primeira observação, depois a gente vê nos encaminhamentos como que a gente prossegue para que todos tenham acesso, então, a uma ampla bibliografia que a gente tem usado, nós citamos 4 ou 5 referências, mas com certeza nós temos muito mais bibliografias, né? Então, acho que fica aí uma proposta da gente ir, sei lá, colocando isso num banco de dados, alguma coisa que possa ir contribuindo também com as nossas pesquisas conjuntas, né? Então, essa é uma proposta. Eu, Lucas e Lucas, vou falar assim que vai ficar mais claro, né, como que a gente organizou aqui. Nós dividimos a discussão em 3 grandes eixos, exatamente levando em conta que a gente está no campo da psicanálise, no campo da educação, e os movimentos sociais interrogam sobremaneira essa discussão que a gente vai fazer hoje, né? Então, é muito importante que a gente consiga compreender, pelo menos em linhas gerais, como cada campo desse concebe a discussão e ver se a gente consegue ainda no final da nossa discussão de hoje fazer algumas amarrações no campo psicanálise e educação. Então, o desafio é grande, né? Porque nós dividimos aqui em 3 momentos, eu vou falar um pouco da educação, Lucas Emanuel da psicanálise, Lucas Lopes localizando o movimento social. E depois nós vamos tentar colocar, então, algumas questões que possam nos ajudar a interrogar o campo da psicanálise e educação, ok? O que buscamos, então, com essa discussão? Eu tentei já começar a escrever exatamente para a gente organizar um pouco, né, o que a gente está pensando sobre isso. É interrogar nossos saberes teóricos e metodológicos acerca da compreensão de um tema que foi considerado central na psicanálise no século XIX, com a teoria da sexualidade em Freud, construída ainda na perspectiva binarista, né? Freud não poderia ter feito de outra forma. Posteriormente, com a leitura sobre a tábua da sexuação em Lacan, evidenciando que não há encontro sexual, embora as pessoas transem, né? Então, a gente precisa ir pensando o que significou isso para a gente, teoricamente e metodologicamente. Posições, então, teóricas e metodológicas que passaram a ser interrogadas, principalmente, né, da segunda metade do século XX para cá, tanto pelo sujeito em sua singularidade na clínica e suas novas orientações sexuais que nos atravessam, bem como os saberes arraigados no campo educacional reiterativo das identidades fixas e dos discursos heteronormativos. Reiterados também pelo discurso médico, pelo discurso jurídico e religioso, que também todos esses discursos são interrogados pelos movimentos sociais que acolheram e aglutinaram coletivamente
as dissidências de gênero e sexualidade perpassadas de forma contundente por meio das lógicas organizadoras da humanidade. O movimento social vem questionando o patriarcalismo, o colonialismo e o capitalismo de forma bastante organizada, né, por meio do que a gente chama de movimentos sociais. Tudo isso, de algum modo, interroga os paradigmas teórico-metodológicos que perpassam os paradigmas eurocêntricos que vêm nos orientando desde o século XIX. Então, a gente está um pouco na encruzilhada aí, né? Todos esses movimentos sociais estão interrogando os nossos paradigmas epistemológicos e teóricos do século XIX para cá. Nosso cuidado com essa discussão está balizado por uma possibilidade perigosa de nos colocarmos ao lado de uma cultura da epistemofobia e desconexão com a realidade quando não enfrentamos essas tantas questões. Se, por um lado, não teria sido possível o surgimento de uma teoria queer, né, que todo mundo tem lido sobre a teoria queer, e hoje nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Não teria sido possível o surgimento de uma teoria queer sem a psicanálise, em função da discussão pulsional. Também precisamos pensar que a psicanálise não pode ser indiferente a questões inerentes ao laço social contemporâneo, parte delas advindas dos movimentos feministas dos anos 60, o movimento queer ou a teoria queer, tem polêmica sobre isso, né? Alguns queers não aceitam que a gente enquadre o queer numa teoria. Então, tudo isso aqui é muito polêmico. Os movimentos antirracistas, né, que também contribuíram sobremaneira com essa discussão, e o movimento da LGBTQIA+, na cultura, por ter o privilégio, nosso privilégio, né, de psicanalistas, de termos uma escuta singularizada da diferença. Então, é nessa aporia entre a nossa possibilidade dessa escuta absolutamente inédita, né, porque a cada sujeito que chega na nossa clínica, a gente tem a chance de ter um novo sujeito ali, né, uma nova posição subjetiva, e, diante desse privilégio, entre aspas, o que a gente vai fazer do ponto de vista teórico e metodológico com essa discussão? Né? Se nós estamos, então, dispostos a enfrentar as questões que decorrem desse reposicionamento nosso diante dessas questões. Uma primeira questão, então, é que esse contexto, né, da nossa sociedade fascista, tanto brasileira quanto latino-americana, em grande parte, né, a gente tem visto um retrocesso e um recrudescimento de posições em relação à questão da ideologia de gênero, que aparentemente tentam impedir o avanço conceitual dessa questão, né, inclusive passando aí ao ato demitindo, né, professores e professoras que se arriscam nessa discussão. Outra questão que a gente tem visto é que discutir gênero e sexualidade nas universidades, na clínica e nas escolas, ela tem um lugar muito importante porque a gente vem tentando remodelar um paradigma heterossexista, né? Isso os movimentos feministas nos ajudaram sobremaneira, posições machistas que estão extremamente arraigadas numa sociedade patriarcalista, né, como a nossa, posições homofóbicas e segregadoras da diferença. Então, nesse contexto, né, onde tem, por um lado, essa exacerbação de posições muito recrudescidas, nós temos também a manifestação na nossa clínica de novas nomeações, não é? Como o sujeito se coloca nesse guarda-chuva, nomeado como trans, dentro dele cabem 1000 questões, não é? Essas pessoas têm se nomeado como corpos abjetos, né, que a teoria queer incorpora, de alguma forma, essa nomeação,
Possíveis orientações sexuais que estão na ordem do dia, como gender fluid, pessoas que se dizem não binárias, pessoas que se nomeiam como demirromânticas, pessoas que dizem que a sua sexualidade está em construção, né, que não aceitam, de alguma forma, nenhuma dessas classificações prévias a esse sujeito. Essa discussão, então, sobre as diversas orientações sexuais, ela pode contribuir para que repensemos a sexualidade a partir das problemáticas do presente, do cotidiano, bem como rever teorias que nos sintonizem com os desafios do presente e nos comprometa com a construção de uma sociedade que reconheça o direito à diferença, para além da ideia de respeito e tolerância que foram vigentes no século XX, né? Então, se por um lado, no século XX, com a política dos direitos humanos, nós trabalhamos em prol da diversidade, né? E eu trabalhei em prol da diversidade, porque era uma discussão geral, né? De que se a gente caminhasse pela tolerância, pelo respeito e por toda essa discussão, a gente teria uma sociedade mais próxima da questão da igualdade de gênero e sexualidade, né? Então, século XX até ali, meados do século XX, a gente pode dizer que essa posição ela era hegemônica nos campos de pesquisa que a gente percorria, né? Agora, ao discutir as sexualidades emergentes, se faz presente em nós o desejo de transformar as relações de poder presentes na sociedade heteronormativa, né, que é essa sociedade que rege e é regida por esse homem macho, adulto, branco, de preferência cristão, né, na nossa sociedade, e que a gente vai, então, impor, de alguma forma, né, a sociedade impõe alguns padrões binários aí do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, todas essas discussões que vêm ocorrendo em torno da diferença, elas buscam desconstruir essa possibilidade de que, de alguma forma, tem uma identidade que se fixa, né, em um desses dois polos de discussão. E essa questão, então, nos coloca em posição de fazermos pesquisas implicadas, né, uma discussão que eu venho fazendo há algum tempo, de que a originalidade do saber e a autoria do saber só vai estar sendo possível quando a gente alcança, de alguma forma, esse sintoma subjetivo, né? E ainda mais quando se trata da sexualidade, de temas ligados à sexualidade, necessariamente essa pesquisa só se faz se for de forma implicada, né? Então, é uma questão aí para a gente poder ir pensando. Essa questão da LGBTfobia, que os meninos vão falar um pouco mais sobre isso, ela vem sendo escancarada por esses movimentos LGBTQIA+, né? O mais exatamente para dizer da possibilidade que novas nomeações apareçam e surjam, né? E essa questão desses movimentos que colocam no lugar dessas categorias fixas, identitárias, a ideia de uma performatividade de gênero, né? Então, é com essa nova nomenclatura, que vem da teoria de Butler, né, que a gente vai, então, tentar operar com essa nova possibilidade aí de compreensão do que significa, o que significou essa mudança de paradigma na questão da sexualidade e dos gêneros, para além da heteronormatividade. Aí, o que a gente dividiu, então, eu estou aqui apresentando de forma geral a discussão, e agora o Lucas e o Lucas vão descortinar um pouco mais o que está posto em cada campo, e eu fiquei, então, com a discussão do campo da educação, né? Porque seria importante a gente começar a destrinchar quais são as principais questões que operam aí em cada campo desse, para a gente poder pensar na problemática, né, e na extensão dessa problemática. No campo da educação, a gente vem trabalhando prioritariamente com a categoria da diversidade, né? Então, essa é uma questão que, para nós, já marca uma primeira questão conceitual,
né, a psicanálise opera com a diferença. O campo da educação, por ser política pública, por ter toda uma questão de múltiplas formas de ver o sujeito, lida com o conceito da diversidade, né, que, por sua vez, está ligado às discussões das identidades, ainda que a gente possa fazer, por meio de alguns autores, a interrogação de que essa diversidade não é fixa, né, que essa diversidade, mesmo no campo educacional, já é considerada um pouco mais fluida e um pouco mais sem essa fixidez, né, dos anos 90 para cá, compreendendo que mesmo o campo da educação tem que operar com essa certa fluidez identitária. Mas o que está posto teoricamente é que, no campo da educação, a gente lida com as questões da diversidade, né? E essa diversidade ela acaba necessariamente categorizando alguns sujeitos e algumas questões, e é com isso que a gente opera, então, no campo da educação. O campo da educação, então, ainda se pretende um campo que faz um discurso hegemônico, né? Então, a gente não tem ainda como discurso a possibilidade de pensar um campo educacional não hegemônico, né? Então, o campo educacional ele é hegemônico, ele se vale das categorias binárias de gênero, ele ainda está colocado nesse polo. Esse campo ele opera com a questão do discurso universal, né, que é o que a gente vem trabalhando aqui no LEPS. Ele dá conta de reconhecer, entre aspas, algumas diferenças, mas não opera, né, na sua lógica cotidiana com essas diferenças, e muitas vezes ele reitera padrões rígidos, herméticos e normativos em suas características e em suas categorias de análise. Então, digamos que a pesquisa no campo educacional, quando interroga a sexualidade, ela ainda reitera determinados valores e padrões que estavam postos desde o século XIX, XX, né? Quer dizer, não teve necessariamente uma alteração nessa forma de pensar. E aí eu parti da necessidade da gente pegar os grupos de pesquisa no campo educacional que interrogam o discurso pedagógico, né, para a gente poder compreender se, de fato, isso que a gente vinha pensando, se está realmente refletido nas pesquisas do campo educacional. E está, né, dos 42 estudos que a gente analisou agora recentemente, nós constatamos que há uma reiteração desses padrões heteronormativos, né, no campo educacional, uma leitura de que ainda se trabalha atribuindo papéis sociais, atribuindo valores, atribuindo perspectivas binaristas, né, nesse campo educacional. Há uma reiteração de discursos ligados ao discurso médico e ao discurso religioso, né, porque uma parte desses trabalhos reitera doenças sexualmente transmissíveis e infecções sexualmente transmissíveis, né, como se a sexualidade se ligasse à questão do corpo biológico, e ainda reiteram, de alguma forma, uma vertente moral, né, sobre essa questão da abordagem da sexualidade no campo educacional. Então, e o que me chamou mais atenção é que, mesmo quando você vai analisando esses 42 estudos, todos fazem referência ao Michel Foucault como referencial teórico, né? Então, de certa forma, eu fiquei um pouco impactada, porque nenhum desses estudos faz referência a Freud, muito menos a Lacan. Isso não está fazendo parte dos estudos, e eu fui de 2 ou 3 bancas desses estudos analisados, né, em que há uma crítica severa, né, à leitura, quando o aluno ou discente faz alusão à psicanálise, né, ou à leitura freudiana sobre essas questões, com uma crítica, então, reiterada de professores e professoras de programas de pós-graduação que entendem e compreendem que
a psicanálise não teria mais nada a dizer sobre a sexualidade. Então, essa, para mim, no campo da educação, é a principal questão que eu acho que a gente precisa aqui, né, conversar sobre ela e interrogá-la. Então, eu passo a palavra Lucas Emanuel, né, e depois Lucas Lopes. Então, vamos lá, Lucas. Tá, parece que seu microfone está fechado. Olá, pessoal. Me escutam agora? Sim, agora sim. Ok. Então, dando continuidade às discussões provocadas pela Margarete, entre psicanálise, educação e LGBTQIA+, fobias, se faz necessário sabermos como a psicanálise vem sendo questionada pelos sujeitos LGBTQIA+, pelos gêneros ininteligíveis pela heteronormatividade, pelas teorias de gênero e teoria queer. Mas antes disso, eu reporto para uma reflexão epistemológica que causou forte impressão em Freud e, de certo modo, constituiu a construção da psicanálise como um lugar na qual a experiência clínica é soberana. Em uma daquelas aulas de Charcot, um dos estudantes, com veemência, o pessoal está passando um carro aqui, passou. Em uma daquelas aulas de Charcot, um dos estudantes com veemência exaltou-se, dizendo que o sintoma histérico apresentado naquele episódio não correspondia à teoria atual sobre a histeria. E Charcot respondeu a ele: a teoria é boa, mas isto não impede que o fato clínico exista. Então, à luz desse ensinamento, compartilhamos com vocês algumas questões da psicanálise em torno das dimensões teóricas, portanto, políticas e ideológicas. Então, algumas questões. As psicanálises, e aí eu estou fazendo questão de falar da psicanálise no plural, né, porque existem psicanálises. Então, as psicanálises, ao não darem o devido reconhecimento à política constitutiva de violências contra os grupos LGBTQIA+, estariam atualizando na clínica a opressão contra esses sujeitos, como é denunciado no PSAFE, um site que lista psicanalistas, psiquiatras e psicólogos seguros, entre aspas, que estariam formados para fazer a escuta das mediações sociais que constituem esses grupos? É uma primeira questão. Uma outra questão: ainda vigoraria na psicanálise a correspondência entre o falo e a morfologia masculina, resultando em uma psicanálise falocêntrica, como uma tradição feminista tanto questiona? E a diferença sexual, proposta pela psicanálise, apontaria para uma binariedade natural, pré-discursiva, como aponta Butler em Problemas de Gênero, ou ainda como a psicanalista e teórica feminista Jessica Benjamin afirma, cito a autora: no coração da teoria psicanalítica encontra-se um paradoxo não aceito. A criação da diferença distorce o reconhecimento do outro, em vez de evidenciá-la. A diferença se manifesta como governada pelo código da dominação. Fecho aspas. Desse modo, uma certa psicanálise colaboraria para a compulsividade da heteronormatividade? E como também Preciado vai recolocar em 2020, no seu discurso manifesto perante a escola da causa freudiana na França, sobre a diferença sexual como uma reafirmação do domínio do masculino, afirmando, cito Preciado, eu sou um monstro que vos fala, um monstro criado pelos dispositivos psicanalíticos. E como Márcia Aran afirma sobre as formas da sexuação em Lacan, cito a autora, as formas da sexuação seria, abro aspas, uma versão psicanalítica para o modelo da dominação masculina, em que, como diz Lacan, a mulher não existe. Fecho aspas. Ou seja, segundo a autora, um modo de dizer que o homem se constitui na negação da mulher, como manifestação do domínio masculino.
E um outro ponto, o uso da noção da ordem simbólica da diferença dos sexos colaboraria para a homofobia, como especialistas em parentesco e família fizeram na França contra a reivindicação de famílias homoparentais pelo reconhecimento social e jurídico, como o psicanalista Assim Maia aponta? E quanto aos questionamentos sobre a relação entre fenômenos das sexualidades e estruturas clínicas, como isso se põe? Bom, são algumas das questões postas à psicanálise que eu recoloco aqui para nós pensarmos juntos e trago também algumas questões. Será que nesses últimos anos, frente a esses questionamentos, que são apenas alguns, né, não tem se configurado uma relação imaginária agressiva entre psicanálise e teorias de gênero, teoria queer e militâncias? Até que ponto as psicanálises, ou melhor, quem sabe, os psicanalistas e as psicanalistas têm emprestado seus corpos, as suas escutas para os sujeitos dissidentes? E para além dos possíveis equívocos nos entendimentos das teorias de gênero sobre a psicanálise, o que a psicanálise poderia aprender com essas questões? E aí, nas psicanálises, existiriam uma luta de classes, como diria Axel Honneth, e outras lutas, como as de gênero? Eu finalizo essa parte com uma provocação do Preciado, que afirma, abro aspas, chegou a hora de tirar os divãs do lugar e de coletivizar a palavra, de politizar os corpos, de desbinarizar a sexualidade e de descolonizar o inconsciente. Fecho aspas. De uma forma ou de outra, podemos perceber, quem sabe, né, no que aponta para o enigma, né, pela via do sexual, parece que esse sexual continua sendo maldito. E eu repasso a fala, então, para o colega Lucas Lopes. Obrigado, Lucas. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Por uma questão estratégica, eu optei por dividir a minha fala em 3 momentos. Então, em um primeiro momento, eu pretendo elucidar brevemente a respeito de como o contexto social histórico de meados dos anos de 1980 produziu uma ruptura na forma como os sujeitos dissidentes sexuais e de gênero eram estigmatizados durante a epidemia da AIDS. Em um segundo momento, propõe uma aproximação entre a escuta psicanalítica de uma política do não todo, que consente com as desidentificações singulares de cada um, na lida com e pela diferença. E, por fim, em um terceiro e último momento, deixarei na roda uma questão, para que seja possível prosseguir com a nossa conversa. Então, sendo assim, vamos lá. O sociólogo e professor brasileiro, Richard Scott, em seu livro Teoria Queer, um aprendizado pelas diferenças, oferece um importante guia para se introduzir aos estudos queer, permitindo a compreensão da imersão de um campo teórico e político que ganhou força na segunda metade da década de 80, nos Estados Unidos, época da eclosão da epidemia da AIDS, tendo gerado um dos maiores pânicos sexuais e morais que tem notícia. E nos Estados Unidos, o pânico criado foi intencionado na recusa do governo de Ronald Reagan em adotar qualquer medida que pudesse minimizar ou conscientizar a população do que estava ocorrendo. No Brasil, o pânico criado aproximou o Estado dos movimentos sociais, depois de mais de 20 anos de ditadura militar. As tensões produzidas durante a epidemia da AIDS elucidou ainda mais a importância que um estigma pode ter sobre os sujeitos. Isto é, tornou-se imprescindível considerar que uma doença não pode ser entendida apenas pelo seu viés biológico e ou fisiológico. Foi preciso entender a doença também como uma construção social, como uma forma de produzir sujeitos inteligíveis ou não. Para isso, foi preciso compreender a doença também como uma metáfora, bem como conceituou a escritora e filósofa Susan Sontag. Diante do estigma criado em torno das pessoas consideradas grupo de risco, entre elas homossexuais e homens que fazem sexo com outros homens, aliada a uma inoperância do Estado em dar conta de uma epidemia,
houve uma massiva contaminação e proliferação de um vírus, resultando em um emaranhado de vidas perdidas, de tal forma que fez-se necessária uma resposta mais radical dos movimentos sociais e de ativistas à época. Nesse sentido, destaco a atuação do grupo ACT UP e do Queer Nation, coalizões norte-americanas ligadas à questão da AIDS e responsáveis por lutar contra o poder público e seu descaso diante da epidemia. Ilustram bem essa reviravolta de posicionamento. Efetivamente, o ativismo era feito com o corpo, por meio de performances de choque, valendo-se da aberração, do anormal e do estranho para chocar, mas também para sensibilizar a população e pressionar o poder público a, de fato, fazer algo diante de tantas vidas ceifadas. Logo, é neste ponto que o pensamento queer se diverge de um movimento por libertação gay e lésbica, com sua ascensão na contracultura norte-americana dos anos de 1960, visto que as elaborações queer não demandam aceitação, assimilação, tampouco o desejo de se instituir como conjunto identitário. A proposta, então, desse campo de estudos seria de recusar uma identidade, propondo com isso uma desidentificação, uma negação de qualquer filiação pautada nos moldes hegemônicos e universais. Dessa maneira, faço uma aposta em uma escuta psicanalítica mais próxima de uma política do não todo, valendo-me da posição ética adotada pela psicanálise de não se unir às exigências sociais, aos valores, às convenções culturais como forças autoritárias e preconceituosas, responsáveis por impelir aos sujeitos um enquadramento normativo, de tal forma que essa posição ética também pode ser pensada pela via da ausência de um todo que poderia ordenar aquilo que parece desordenado. Dito de outra maneira, assim como na escuta do caso a caso, onde é possível se deparar com a forma singular do sujeito de se posicionar e se colocar diante da vida e sociedade, por meio de uma autoria e de um saber fazer com isso, a aposta na política do não todo visa se orientar também por esse princípio, o de supor saber naquele que fala, narra e relata sobre si. Recorro ao uso do não todo como uma ferramenta teórica possível para deslocar uma invenção singular de um universal, que se imagina capaz de dar conta de uma totalidade de saberes e de vivências, para, assim, apostar na emersão do relato de si, onde cada um dos sujeitos possa dizer de sua experiência transviada de um conjunto normativo e ordenador para falar com e pela diferença. Entenda essa aposta por meio daquilo que é próprio do sujeito, da sua disposição de poder fazer com a autoria algo de inventivo e de singular. Assim, o que eu busco ao aproximar a psicanálise dos estudos queer e de uma política do não todo pode estar localizado, bem como orientou Eduardo Leal Cunha em seu livro O que aprender com as transidentidades, em um esforço, aqui eu abro aspas, em um esforço direcionado a uma releitura da psicanálise que procura afirmar a sua potência subversiva tanto para a despatologização e legitimação das formas contemporâneas de experiência do gênero e da sexualidade, quanto para o enfrentamento da racionalidade identitária. Fecho aspas. Isto é, a ilusão de que haveria uma identidade fixa e imutável. O que podemos aprender com as transidentidades reside justamente no caráter inventivo, contingente, mutável, estratégico e singular de cada sujeito. Por fim, quero deixar como indagação às pessoas presentes a seguinte questão. A psicanálise constantemente vem sendo interpelada pela sociedade, pela escola, pelos estudos de gênero, pelos estudos queer, a se posicionar, a se reposicionar e elaborar sobre a subjetividade que compete a determinada época. E sabemos bem do nosso compromisso de, sim, estar à altura da subjetividade da nossa época. Desse modo, o que cada um de nós aqui presente pode oferecer com a sua escuta, com a sua posição e com o seu saber diante da diferença. Termino minha fala e abro para a gente poder conversar um pouquinho. Obrigada, Lucas Lopes e Lucas Emanuel. A ideia, então, gente, é que a gente possa abrir uma roda de conversa, né, sobre essas provocações que a gente apresentou aqui. E, se for o caso, em algum outro momento, a gente pode tentar
até marcar outro encontro, né, de aprofundamento em torno de alguns conceitos que a gente acha que vão ser necessários ser revistos no campo da psicanálise, mas que num primeiro encontro, numa primeira visada, era mais importante a gente contextualizar, né, qual a extensão da discussão, e a partir daí a gente ir apurando, né, por onde que a gente vai caminhar para ir repensando, revendo, não é, as nossas teorias, as nossas epistemologias, mas eu penso que é muito importante que a gente tenha um acordo sobre isso, né, um acordo sobre esta necessidade, de que, de fato, nós precisamos rever algumas questões de fundo, né, para que, a partir daí, a gente consiga, então, repactuar, né, nossas orientações teóricas, nossas orientações epistemológicas, que, afinal de contas, a gente faz formação de pessoas, né, que vão estar lidando com isso, que vão estar seguindo aí no campo, na interlocução com a educação, na interlocução com os movimentos sociais e na clínica. Então, é um pouco, digamos assim, o objetivo dessa primeira conversa é a gente apurar em torno de que a gente tem acordo e em torno de que questões a gente não tem acordo para a gente começar a pensar sobre isso, né? A problematizar e interrogar essa questão. Obrigada. Então, está aberto aí, nós temos ainda 1 hora, né, de conversa, e a ideia é que a gente possa, então, falar livremente, não precisa ficar, porque acho que também é uma questão muito complicada na sexualidade, as pessoas acharem que não podem se autorizar a falar sobre esse tema, porque não são especialistas no tema. Então, a gente queria que vocês falassem livremente, né? Como é que vocês estão vendo isso no cotidiano, na sala de aula, como é que isso interpela vocês, tá? Acho que eu posso começar, então, só para quebrar o gelo. Eu gostei muito da forma como vocês construíram a discussão, né? Gostei dos 3 momentos, e achei muito interessante as perguntas, né? A forma como cada um de vocês trouxe né? Como olha para essa questão e quais desafios, né, percebe em relação à psicanálise, né, ou às psicanálises, como o Lucas colocou. Eu também, escutando e pensando sobre o que vocês trazem, para mim é muito forte essa ideia de uma presença das psicanálises, né, que há posicionamentos distintos e, em nome da psicanálise, muitas vezes a gente encontra, né, posições muito, muito diferenciadas. Uma questão que me chama a atenção, muitas vezes, assim, numa prática mais cotidiana, é como há como que eu poderia dizer, uma formalização de uma crítica em relação à discussão que a psicanálise traz, ou pelo menos que uma certa psicanálise traz, ou talvez a forma como a psicanálise foi apropriada ao longo da história para marcar um lugar segregatório em relação às diferentes manifestações da sexualidade, mas como que também a gente escuta uma certa aderência ao dispositivo analítico. Eu consigo perceber essa diferença, muitas vezes. Como que, às vezes, por exemplo, no contexto dos movimentos sociais, há uma formalização forte, crítica em relação à psicanálise, essa psicanálise que na história foi construída como algo que limitaria o sujeito ou que colocaria numa dimensão de preconceito, numa dimensão segregatória, as manifestações da sexualidade. Por outro lado, às vezes, nas mesmas pessoas, uma aderência à clínica, sabe? No sentido de se entregar ao dispositivo analítico, de fazer uma análise. Isso sempre me chamou atenção, não sei se isso é uma coisa que, às vezes, que é uma questão, me parece, assim, de uma diferenciação entre uma dimensão política do discurso psicanalítico e uma dimensão mais do sujeito, né? 1 a 1, digamos assim. Eu gosto dessa ideia da Margarete, né, de pensar essa questão mais conceitual. Eu acho que vocês hoje trazem, né,
esse conjunto de perguntas, e eu acho que uma indagação muito importante é se haveria algo de estrutural, né, na formulação psicanalítica para a produção desse lugar de um certo distanciamento aparente, né, do que as discussões atuais trazem. Mas eu gosto muito do que isso que o Lucas traz, né, de que se haveria uma névoa imaginária nisso, né? Se seria algo de uma dimensão mais imaginária. Eu acho muito interessante. Queria fazer esse comentário assim, para iniciar, né? Vamos ver se alguém também gostaria de comentar. Vou levantar a mão. Pois é, aqui não tem, Marcelo, não tem o igual do Zoom. Eu acho que tem, né? Não? É isso aqui, tem? ó. Tem. Aí embaixo tem. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Esse Meet deve ter sido feito pela dominação masculina. Não é possível. Gente, é o seguinte, eu gostei muito do relâmpago, da flechada, né? Que vocês deram assim inicialmente, para a gente poder estabelecer esse código político para nossas discussões de psicanálise e educação. Não há dúvida de que a gente vai ter que fazer por essa via, flechando, teorizando e interrogando o que já nos interrogam, né? Então, eu acho fundamental isso. Nesse sentido, Lucas Emanuel, o cerne da sua questão, que é a questão de muitos teóricos para a gente, de gênero, é o quanto a psicanálise está alinhada com a dominação masculina, né? O quanto ela estaria dominada pela dominação masculina, assim como ela estaria reiterando isso, em todas as suas condições, desde o pensamento falocêntrico freudiano até a sexuação lacaniana, por exemplo, foi o último bastião do grande trabalho da psicanálise. Ok. Eu acho que realmente você tem esse cuidado em dizer das psicanálises, mas a gente tem que temporalizar isso, né? Assim, nós tivemos uma psicanálise inicial dos primeiros 20 anos voltada para a explicação do sujeito. Freud tinha um desejo cientificista de explicar o sujeito. Mas nós temos os 20 anos seguintes, de 1920 até 40, quando ele morre, 39, nós temos uma psicanálise das pulsões, uma psicanálise que definitivamente vai dizer ao que veio, né? A psicanálise realmente se torna psicanálise, a meu ver, nesses anos, em que realmente ela vai dizer ao que veio e vai dizer do furo que é ser sujeito na ordem social. Quer dizer, o sujeito não cabe na ordem social. Ele vai sempre ser um dissonante, né? Ele vai ser sempre um resíduo, um rebotalho, como diz o Freud. Então, isso para mim, é o valor da psicanálise em si. Mas aí a psicanálise se psiquiatriza. Ela se torna psiquiátrica à maneira que ela migra para a Inglaterra e migra para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, os próximos 20 ou 30 anos, ela vai ser muito psiquiatrizada. E daí ela vai ser muito ortopédica. Daí ela vai aderir aos grandes discursos hegemônicos. Aí ela vai universalizar Édipo, as fases de desenvolvimento, etc. Ela vai se tornar o dominação masculina, o falocentrismo, etc., a meu ver. Foi necessário Lacan, lá no final dos anos 50, ou lá no meio dos anos 50, dizer da necessidade de retorno a Freud. Retorno a Freud das pulsões, retorno a Freud no frescor da psicanálise. Mas ele brigou feio, porque ele, em 64, foi expulso, lá dos movimentos hegemônicos da psicanálise, né? Lá da IPA. Depois ele teve que brigar com muita gente para poder se instituir, mas não só ele. Eu acho que
Se a gente pegar Maud Manoni, por exemplo, com a Escola de Bonéio, ela vai fazer um outro movimento que é despsiquiatrizar a psicanálise. De novo, retirar a psicanálise dessa convenção biológica. Então, acho que isso é fundamental a gente pensar, porque nesse momento a gente deslizou de uma psicanálise ortopédica para um outro tipo, que nos 20 anos últimos do século XX fomos nós. Quer dizer, nós fomos chegando com isso, e nós fomos chegando com a multiplicidade de psicanálises em vários campos. Não que ela não estivesse no início, mas ela ganhou esse cenário agora. Então, nós precisamos do Lacan para fazer o retorno a Freud, da Maud Manoni para fazer o movimento de desinstitucionalização do diferente. Nós precisamos do Pichon Rivière, por exemplo, lá na Argentina, para fazer um movimento de ruptura com a psicanálise institucional, a luta antimanicomial que a gente fez na década de 80 e 90. Enfim, nós viemos fazendo uma descolonização, a meu ver, da psicanálise dessa ordem. Ordem falocêntrica mesmo. Ordem da dominação masculina. Mas, definitivamente, Lucas, eu acho que a gente não foi perdoado ainda. Nós não nos conseguimos explicar, a gente não conseguiu explicar isso para as teorias, para as várias formas de movimentos sociais identitários, e também nós não fomos perdoados porque foi muito sedutor ficar na ordem da hegemonia psiquiátrica. A psiquiatria nos deu um chute na poupança, assim, um chute na bunda. Por quê? Porque a psiquiatria arranjou os medicamentos, ela se neurologizou. Ela está medicalizada, não, ela está no discurso médico, ela se tornou médica. Ela deixou de ser dinâmica, psicodinâmica, e se tornou médica. Então, ela nos abandonou. E ela foi fazer o seu caminho neurologizador, se eu pudesse inventar essa palavra. O fato é que nós estamos meio abandonando. Então, nós não temos mais a psiquiatria, que a gente se aliou para ser hegemônico, ou a gente, inclusive, contaminou a psiquiatria a gente contaminou, a psiquiatria nos adotou como discurso, né? Em determinada época do meio do século. A gente foi abandonado pela psiquiatria, e quando a gente volta para as teorias sociais estão ressentidas conosco, com razão, ressentidas conosco, porque eu não tenho dúvida que na clínica individual somos todos convulsivos. Na clínica individual estamos todos aí fazendo os sujeitos se construírem, se inscreverem, se afirmarem no social. Mas falta-nos agora a dimensão social dessa clínica a ponto da gente poder inscrevê-la de fato. Inscrevê-la mesmo, nessa ordem do dia. Que eu acho que nós ainda somos associados ao falocentrismo, à dominação masculina, à sexuação. Gente, olha que passo fundamental foi Lacan com a sexuação. Ele vai falar assim, olha, existe um sexo e existe um outro. Não é a mulher, não é a bipolaridade, não é o binarismo. Ele vai falar assim, existe um outro sexo, que, inclusive, homens e mulheres podem estar em ambos. Como Freud já dizia, quando ele falava de masculino e feminino, ele não estava dizendo de homens e mulheres. Então, isso foi fundamental. Se a gente for trazer isso para um movimento LGBTQIA+, hoje, a gente tem que entender o quanto a psicanálise foi extremamente libertadora para todas essas pessoas se inscreverem como tal. Se a gente pensar que depois de 64, que Lacan abandona a psiquiatria, ele vai adotar os psicólogos para que os psicólogos e outras, a Maralice da Letras, o fulano da filosofia, o ciclano da arte, pudesse vir para a psicanálise, para ser psicanalista. Isso não era nunca concebido no meio médico-psiquiátrico. E aí veio um zoológico de coisas. Veio muita gente. Veio uma diversidade gigante para dentro da psicanálise. Mas até que ponto, aí a pergunta que eu acho que nos cabe. Mais do que essa, o Lucas Lopes já nos diz, assim, o que cada um pode fazer com isso, saber fazer com isso, fazer disso o seu sintoma. Eu acho essa pergunta fundamental. A gente talvez já saiba fazer isso no individual, da clínica. Mas como fazer isso na política? Que eu acho que essa é a nossa pergunta aqui. Como transformar o LGBTQI, a luta toda? Porque a gente já sabe, antes dos LGBTQIA+, a gente já sabe que cada sujeito aqui tem uma letra. Cada sujeito aqui é um sexo só. Cada sujeito aqui tem um gênero. Cada sujeito aqui goza de uma forma.
que é diferente de todas as outras. Então, nós somos uma constelação de letras que nunca vai acabar. Nós já sabemos disso antes. Quer dizer, a letra para nós, inclusive o nome é letra, o Lacan dá o nome de letra. A letra, que é essa inscrição sua na sexualidade, essa letra que é a sua forma única de ser, precisa ser comunicada na política. E eu não sei, assim, eu acho que a gente falha nisso. Tem o ressentimento da própria política, que está nos batendo até, e tem o próprio abandono das linhas hegemônicas que a gente criou até então. Posso comentar? Eu vou falar da minha ignorância, tá, gente? Indo nessa esteira do professor Marcelo, eu acredito que uma angústia da comunidade LGBTQIA+, é solicitar à psicanálise esse auxílio para poder, uma ajuda para poder dizer aquilo que eles não dão conta de dizer sozinhos. Então, eu acredito que ainda existe uma linguagem que ainda não é inteligível para a psicanálise. Eu vejo essa apresentação, que foi maravilhosa, realmente foi uma flechada, e é uma linguagem para o endereçamento da questão. Então, eu acredito que, para que seja possível abordar as questões LGBTQIA+, né, e pensando na pergunta que foi proposta, o que a psicanálise tem a aprender, talvez seria essa gramática da realidade LGBTQIA+, porque eles não dão conta de dizer sozinhos. Então, se pensar o que a psicanálise pode auxiliar para o social, seria talvez fazer igual o movimento de se ajoelhar para a criança, para poder entender a realidade da criança, seria entender a realidade LGBTQIA+. Nessa esteira também, eu penso em 3 livros da Judith Butler, que é Vidas Precárias, Quadros de Guerra e Caminhos Divergentes, nessa coletânea, ela apresenta a noção do rosto, que é não o rosto, a face do ser humano, mas a vocalização de uma agonia. Então, a pergunta, por exemplo, levando para a questão da educação, como é que, por exemplo, na escola, a gente pode trabalhar com os alunos a ética da não violência? Como é que esse rosto, essa demanda, ela pode ser abordável? Então, a inteligibilidade da coisa também perpassa pela ética da não violência e da vulnerabilidade. O enquadramento do rosto pela mídia, pela arte. Então, eu acredito que a primeira coisa a se pensar é como é que a psicanálise lida com essa gramática da realidade LGBTQIA+, e como é que os sujeitos LGBTQIA+, eles estão se fazendo abordáveis, né, pela psicanálise. Essa é uma contribuição. Obrigada, Rafael. O Gustavo levantou a mão. Muito bacana as apresentações. Eu posso correr o risco de desviar um pouquinho aqui, mas as falas de agora, acho que elas me nortearam bem, questões que estavam vindo aqui. E essa fala última agora do Rafael, acho que ela iluminou bem o que eu estava tentando formular como questão, pensando numa situação aqui do meu município. Eu estava me vindo à cabeça, assim, como que a gente pode sair da indignação para o conceito, passando pelo conceito para algum outro lugar. E porque a gente, quem está aqui em Minas, pode ter acompanhado pela MGTV, algumas semanas atrás a gente teve aqui uma substituição, na estrutura administrativa e a nomeação de uma nova secretária de educação, que é da comunidade LGBTQIA+, e logo que foi anunciada, começaram a sair alguns vídeos ofensivos e com todos os crimes que a gente já tem visto por aí. E que foi, inclusive, endossado por uma figura do executivo, não por acaso médico e religioso, e endossado também por algumas figuras políticas de Belo Horizonte, os discursos violentos contra a secretária, e por parte do município de modo geral, tanto servidores quanto a população, houve uma repercussão já de um grande apoio naquele momento, à secretária e tudo mais.
mas é algo que se esvaziou da mesma forma como chegou. Né? E aí, inclusive, por estar na posição que está, né, na área em que está, na educação, me soa muito estranho esse esvaziamento da questão que parece um pouco disso, né, de uma indignação que vai no calor do momento, mas que não tem uma sustentação, talvez, e se dissolve. Eu não sei se isso encaixa bem com o que o Rafael estava trazendo. E quando o Marcel coloca no começo, e agora também sobre né, o impossível, aí no caso a política, isso me remeteu a um dos encontros finais do ano passado, que uma questão que a Margarete trouxe e me gerou inquietação, e no momento eu nem consegui participar, porque eu estava, né, numa conexão ruim e tal, não consegui participar bem do dia, mas lembro que o grupo estava com uma questão assim, de como a psicanálise sair desse nicho da universidade, dos laboratórios, e como ir para, né, para estar dentro mesmo das escolas. E aí, nessa mesma realidade, nesse mesmo contexto meu aqui, fico pensando que sempre, né, e o Marcelo esteve aqui conosco, sempre que, né, é um grupo que sempre tem informações, não falta isso de jeito nenhum. Mas quando tem, quem vem? Quem dá formação? É sempre a turma do Lema, é sempre a turma da Viviane, né, e os seus desmembramentos. Então, como a psicanálise que está na universidade, aí pensando, né, nós próximos aqui no FMG, na UFOP, como que ela sai daí e vem para uma área que, em tese, já poderia até legitimar, porque que município vai desfazer de algo que é ofertado por uma universidade federal? Então, eu acho que um encontro maior entre a universidade e a educação ali onde ela acontece é fundamental para a gente, talvez, dar corpo a isso que acho que não circula tão bem fora dos campos teóricos mesmo, né? Não sei se eu compliquei muito a ideia, mas é um pouco do que me ocorreu quando vocês trouxeram. Tem mais alguém inscrito, Mônica? Não, por enquanto não. Agora tem a Milene. Prefiro escutar e depois falar. Pode falar. Oi. Pegando o gancho aí que, né, foi colocado sobre a questão da experiência pessoal e a experiência de trabalho, então eu comecei a lembrar como é que é aqui na universidade, né? Então eu tenho que contextualizar. Então, uma universidade pública federal numa cidade no Nordeste brasileiro, tá? Que tem uma grande influência da religião. As cidades de médio porte, de uma forma geral, no Brasil, né, tem uma grande força das igrejas evangélicas. Então, tem toda uma conotação política e tem uma conotação também religiosa, que foi o que acho que a Mônica comentou, a Margarete comentou sobre essa questão. Não, a Margarete, lá, quando ela foi fazer esse levantamento das pesquisas, né, dos estudos sobre... né, todo um trabalho ainda muito normatizador, muito hétero, né, e muito voltado para as questões ou médicas ou religiosas, princípios morais e religiosos. Então, e aí como trazer, né, como você comentou agora, como trazer essa psicanálise para mais perto dessa realidade, né? Como levar essa psicanálise para na linguagem da comunidade, né, que foi o que o Rafael trouxe, ou como trazer essa psicanálise para discutir, então, as questões políticas aí voltadas, então, para o preconceito e a exclusão de uma pessoa que foi eleita ou escolhida para um cargo político de importância, que é uma Secretaria de Educação, né? Então, realmente, eu fico pensando, como trazer isso para mais perto da nossa realidade, né? Então, quando eu vou falar de psicanálise na sala de aula, para uma turma de primeiro bloco de pedagogia, que tem pessoas de várias crenças religiosas, mas muito forte, as igrejas, alunas bem evangélicas, fundamentalistas, né? Inclusive no jeito de se vestir, no jeito de falar,
no corte do cabelo, é muito forte isso, e não é só aqui no... acho que isso é uma representatividade do mundo e da realidade social brasileira, né? Aí elas me olham com um olhar, e olha que eu vou falar do básico, do básico, do básico, né? E aí me olham com um olhar assim, né, de muito assustadas, né? Então a universidade, e aí aos poucos as pessoas estão quebrando alguns paradigmas, aceitando as diferenças, aceitando a diversidade, mas muito mais uma aceitação com ressalva, com reserva, né? Certo? E sem base de estudo. Então, acho que é só para complementar o que a gente estava falando, né? Acho que é muito importante essa temática e como trazer isso de uma forma conceitual para depois ir para a prática. Era isso a minha contribuição. Obrigada, Milene. Liliane também levantou a mão. Então, eu queria compartilhar um ponto, assim, uma questão que me inquieta dentro dessa temática, né, que tem a ver com muitas falas, eu penso, é que no ano passado, no final do ano, eu estava na organização de um evento de psicologia da saúde, e a gente organizou uma mesa sobre atuação nas políticas públicas, alguma coisa assim. E aí, uma das falas foi sobre atendimento à população LGBTQIA+. E aí, a psicóloga que falava, ela trouxe todo um panorama, assim, das discussões que são feitas dentro dessa temática, mas uma coisa que eu fiquei muito pensativa do que ela falou é que como que essas pessoas, quando vão ser atendidas, né, pelos profissionais de saúde ali, por exemplo, que era o tema, né, principal do evento, como que eles buscam alguém que conheça, assim, desse cenário, né, que eles estão discutindo e tudo, e aí ela fala que ela usa um bottom que tem né, um arco-íris, alguma coisa assim, para as pessoas identificarem que ela seria uma pessoa com quem as pessoas que se identificam, né, com esse grupo possam conversar, se expor, a quem recorrer, né? E eu fiquei muito pensando assim, como que a gente consegue operar assim, se a gente fica se dividindo em grupos, que eu acho que é um problema central quando a gente pensa nos grupos identitários, e contrapondo um pouco assim com essa ética da psicanálise, da singularidade, porque é isso, assim, do sexo ser para cada um né? E aí, como que a gente faz, não sei se numa cultura, mas num grupo, assim, pelo menos pelo que eu vi lá, que você tem que recorrer a alguém que conheça, quer dizer, então, dependendo do grupo que eu vou fazer parte, eu vou recorrer a uma pessoa que se identifica com aquele grupo, que trabalha com aquele tema. Imagina, assim, quantos temas a gente teria que ter, né? Não desconsiderando a importância da discussão dessas temáticas e também dos movimentos sociais dos grupos identitários, assim, por toda a importância e necessidade, assim, de discussões dessas temáticas e até para busca de direitos mesmo, né? Mas aí é isso, eu fiquei pensando nisso, assim, de ter que ter isso de uma forma mais identificada, assim, no profissional, né? Bom, é só uma coisa que me inquieta, que quem quiser também colocar algum ponto dentro dessa questão, é isso. Gente, vocês estão me acompanhando? Sim, Teve um momento que parece que a conexão ficou pior, né? Mas deu para acompanhar, sim.
Eu queria retomar um pouco aqui, a partir do que Marcelo trouxe, né, dessa questão dessa ruptura e desse abandono dessa leitura mais então, tá, eu da já finalizei, psiquiatria, porque... né, e da psicanálise em relação à psiquiatria. Obrigada, Liliane. Essa questão que Marcelo traz, que eu acho que para nós aqui hoje podia ser um ponto de partida, né, Marcelo, para a gente poder pensar um pouco como é que a gente não conseguiu criar, inventar novos dispositivos a partir dessa derrocada, né? Então, o discurso médico, para nós psicanalistas, tomou um outro rumo, né? Ele não nos interessa. Esse discurso, ele hoje é hegemônico, né? Quando a gente pensa aí na neurociência, quando a gente pensa na medicalização, né? Toda essa parafernália da psiquiatria, que a gente está tendo que quase que disputar o cliente com o psiquiatra, né? A gente tem que ser claro nisso, assim, praticamente todos os meus clientes hoje no consultório passam por psiquiatras ou já chegam vindos de psiquiatras, né? E eu não sei se essa é a realidade de todo psicanalista em clínica, mas eu acho que a gente podia, inclusive, pensar sobre isso, né? Se os nossos pacientes estão todos medicados ou não, por onde que isso está passando. Por outro lado, eu acho que a gente, como você falou do ressentimento das discussões no campo da sociologia, que, de certa forma, também abarcaram, né, essa escuta dos movimentos sociais e, de certa forma, fez coro com essa demanda, né, que o Rafael coloca, que existe no movimento social. Eles querem ser escutados, eles querem ser considerados, né? Eles querem colaboração nossa, essa demanda existe, né? Isso é real, mas nós também não conseguimos atender a essa demanda, porque ela vem de uma forma, às vezes, muito contundente, e aí eu percebo que a gente acaba meio que fugindo, né? Porque a gente ou não tem tempo, ou não tem disposição para ir até esses movimentos sociais e escutá-los, né? Ou as tentativas que nós tivemos antes da pandemia, eu acho que elas começaram a aparecer, né, de alguma forma, com psicanalistas em praças, nas ruas, né, tentando fazer essa escuta mais coletiva, mas isso logo arrefeceu, em parte por causa da pandemia, né, não tinha como fazer, mas eu fico pensando que, de alguma forma, é como se a gente ainda não se dispusesse a, percebe? Porque a gente se coloca nesse lugar, que a nossa escuta é 1 a 1 nos nossos consultórios clínicos, né? E aí a gente não consegue fazer dessa escuta singular. Eu estou tentando percorrer um pouco o percurso da pergunta que Marcelo fez para ver se a gente consegue avançar nisso, assim, né? A gente lida com isso no 1 a 1, lida bem, né? A maioria de nós, alguns ainda patologizam esses sujeitos, né? Em nome de uma certa segregação, de um certo preconceito, de uma forma de pensar ainda binarista. Lógico que existe psicanalista também nessa vibe, né? Claro. Tem psicanalista preconceituoso? Tem um monte de questões aí que a gente poderia pensar, que o Lucas provocou aí, né? A psicanálise e os psicanalistas, né? A gente também tem que separar essas duas questões. Mas eu estou tentando ver se o ponto de partida, que nós, então, temos acordo sobre ele, que a gente lida bem com o gozo singular de cada um na nossa clínica, né? Isso a gente lida bem até onde eu sei dos casos e dos atendimentos que a gente faz, né? Agora, como transpor dali... essa pergunta que você fez, eu gosto dela, sabe, Marcelo? Como transpor a leitura que a gente faz sobre o gozo, né, que é o avanço da teoria lacaniana em relação à teoria freudiana, como é que a gente lida com isso na política, né? E aí, o que eu tenho observado
das teorias que estão tentando fazer esse avanço, as teorias estão localizadas no campo pós-estruturalista, a partir de Michel Foucault, né? E é esse teórico que a Butler retoma, né? Ela não é, digamos assim, desavisada em relação à questão pulsional na psicanálise, ela não é, né? Ela assume isso em algumas discussões que ela faz, mas ela retoma a partir dos estudos de Michel Foucault, que eu acho que a principal questão aí, a principal categoria é a questão do poder, né? Porque esses teóricos todos estão interrogando como que esse dispositivo do poder cria formas de gozo que incidem nesse gozo subjetivo, né? E vice-versa, como é que esse gozo, que é de ordem singular, pode incidir no campo das políticas públicas, no campo da educação e outros, né? Então, acho que a gente tem aí um fio da meada que a gente precisava persegui-lo melhor, né? Assim, essa questão do gozo, ela pode se transformar como um acordo teórico nosso, né? Assim, numa tentativa de intervenção no campo político mais geral, ou no campo da intervenção política mais geral, ou não, a gente não sabe realmente o que fazer com isso no campo da política pública, né? E aí, necessariamente, gente, eu vi isso agora nesse estudo, né, das pesquisas no campo da educação, assim, nenhuma menção, nenhuma, à teoria psicanalítica, né? Então, assim, é uma questão que eu penso que eu fico um pouco incomodada, né, com isso, porque é como se a produção que nós mesmos estamos fazendo no campo da educação, na universidade, não tem tido repercussão, né? Porque até nossos orientantes e orientandas optam, e eu vejo isso nos meus orientandos, né? Optam por lidar com a teoria Foucaultiana, porque é ela que se alia à teoria de Butler, no momento atual, que é, digamos assim, a novidade, né, do campo epistemológico atual. Então, eu estou colocando isso para a gente poder pensar como é que a gente vai continuar trabalhando, né, com questões que são absolutamente necessárias, porque se a gente pega todo o fio da meada da discussão do Freud, eu não abandono Freud nesse sentido, né, de que a discussão da sexualidade e saber estão extremamente atreladas, né? Então, se a gente fosse buscar algumas fontes por aí, a gente precisa, sim, da psicanálise, precisa da discussão da sexualidade no campo da psicanálise para produzir novidade no campo do saber, né? É só a partir desse sintoma aí de cada um que a gente vai produzir novidade no campo do saber. Mas eu insisto que a gente não está sabendo fazer isso, como o Marcelo também apontou, né? E eu acho que esse não saber é que talvez pudesse nos nortear, né? Por onde que nós vamos continuar estudando e aprofundando nessa discussão para a gente responder a essa questão, né? Nós não transmitimos para o campo educacional nada do nosso saber, assim, pelo menos é o que eu vi agora, né? Esse estudo que foi feito foram dos 5 últimos anos das pesquisas produzidas em programas de pós-graduação em educação. Eu acho que talvez valha o mesmo estudo no campo da psicologia, né? No campo da psicanálise, para a gente ter base de comparação. Não estou aqui concluindo isso porque a gente não chegou aí, né? Mas é importante a gente frisar isso. Não tem menção nenhuma a nenhum estudo, nem de Freud, nem de Lacan, né? Esses autores caíram para uma certa leitura da pesquisa no campo educacional, eles estão no ostracismo, percebe? Assim? E é difícil a gente ir lá e retirá-los desse lugar. Vou parar por aqui, vamos escutar mais. Ok, tem 3 pessoas inscritas, Marcelo, Lucas Emanuel e Rafael. Eu acho que, Margarete, vão precisar isso, assim, dizer nós não sabemos, significa nós mesmos, assim, nós agora no presente, porque outros psicanalistas souberam fazer ao longo da história da psicanálise. Se você pega o Winnicott com os hospitais, com as crianças da Primeira Guerra, da Segunda Guerra,
ou então os outros psicanalistas de renome europeu que fizeram várias inserções sociais. Isso está na história da psicanálise, né? Agora, eu acho que agora nós estamos no ostracismo, porque, de certa forma, o Dufour fala uma coisa muito interessante, que o psicanalista parece aquela pessoa que está lá na cobertura de um prédio, o prédio está em ruínas, porque a guerra está comendo solto e o prédio está caindo, mas ele fala, não interessa, eu estou na cobertura. O prédio já não existe, não tem escada para descer, mas ele está na cobertura. Então, nós contribuímos no nosso isolamento, e quem fala isso muito bem é a Rodinesco, que ela vai dizer assim, os psicanalistas ficaram encerrados nos seus saberes específicos das suas escolásticas e não entenderam sobre teorias sociais, sobre filosofia, sobre história da cultura, da arte. Aquilo que Freud tanto buscava para a formação do psicanalista, ele esqueceu, porque ele ficou retido ali naquela formação bem clínica, estrito sensu, né? Mas, Rafael, eu acho que o Lucas Lopes te responde quando ele fala que o pressuposto da intervenção ou da ajuda de qualquer psicanalista para essa ordem social está na ética. Quando ele fala da ética, não é uma palavra vazia. Eu estou entendendo o que o Lucas fala no seguinte sentido. Quer dizer, aquele que se arvora em dizer alguma coisa de acordo com o que ele acredita de verdade. Assim, ele é verdadeiro com aquilo, né? Ele fez uma escolha ética por aquilo. É o que o Foucault falaria da parrisia, né? Que é alguma coisa que o sujeito afirma algo por si mesmo e que aquilo é verdadeiro para si. Quer dizer, muitos de nós escondem atrás de teorias e etc., e a gente não vai conseguir fazer isso nunca, e nunca vai convencer alguém das teorias sociais, das teorias de gênero, de qualquer ordem social, a aquilo que a gente professa propriamente. Quer dizer, você tem que estar muito de acordo consigo mesmo para poder fazer essa afirmação. E isso é ético, né? É saber fazer com isso, saber fazer com aquilo, tornar a sua profissão seu sintoma. E não no sentido ruim da palavra sintoma, ao contrário, no sentido em que a psicanálise apregoa, que é um modo de existência, é o seu próprio modo de existência. E aí eu concordo plenamente com o Gustavo, quando ele vira e diz assim, está na hora da gente parar de ficar só nessa queixa, ou só nessa denúncia, ou só da gente falar o que a gente já sabe o que é ruim. Dizer que o homem branco, europeu, eurocêntrico, etc., é uma pessoa que tem que ser destituída, que a gente precisa decolonizar-se dele, etc. A gente já sabe disso. A questão que se pergunta, e aí a psicanálise ajuda, é por que ele continua sendo o horizonte do nosso desejo? Não é necessariamente que a gente sabe que a gente tem que destruí-lo, mas ele continua sendo o horizonte do nosso desejo. E é isso, esse resíduo que agarra, esse resíduo de gozo, como a Margarete disse agora, esse tração pulsional a essa forma, faz com que lá no território da Milene, lá no meio do Nordeste, as pessoas vão voltar-se para essa causa, a causa de um horizonte de desejo. E aí, isso a psicanálise pode ajudar as teorias sociais a quebrarem. Porque muitas vezes o que a gente vê na teoria social é a denúncia. É o tempo todo falando que não deve ser, que aquilo está demais, que aquilo não pode, que o dominador precisa ser destituído. Cara, o homem branco já foi destituído, a patrilinearidade está plenamente interrogada. O patrimonialismo, a gente nunca fomos tão fértil em colocá-lo a prêmio. Nunca na história da humanidade a gente colocou isso a prêmio. Mas a gente retorna e recrudesce. A gente vai e faz disso o horizonte do nosso desejo. Isso a psicanálise pode ajudar porque tem um vínculo de gozo social nessa causa. E a gente precisa entendê-la. Entendê-la, inclusive, porque muitos de nós vão optar por saídas religiosas ortodoxas, como os muitos LGBTQIs vão, inclusive, votar no presidente que aí está, num governo que aí está. Quer dizer, são judeus votando em Hitler. Quer dizer, nós vamos fazer isso de novo. Nós temos movimentos LGBTQIs a favor, porque a Liliane tangenciou
alguma coisa fundamental. Os movimentos identitários criam dentro dele o mesmo mecanismo de dominação. A gente repete nos movimentos identitários esse mecanismo de dominação. E isso, talvez, aí sim, a psicanálise pode nos ajudar a fazer uma interrogação, a praticar a possibilidade de esfurar. Eu atendo um translésbico, como ele diz, que eu já mencionei aqui muito rapidamente, e a evolução do caso é: o translésbico gosta de mulheres. Então ele fala assim: eu gosto de transar com mulheres, mas eu sou translésbico. Por quê? Porque ele encontrou uma moça a quem ela eram muito ligados, Felipe e Solange, eram super ligados. A Solange apaixonou-se por essa moça, mas essa moça gosta de meninos e meninas. Então, esse Felipe Solange quer meninos e meninas. Ou melhor, quer ser um menino e menino, quer ser uma menina menino para poder ser objeto todo. Não é o não todo, né, Lucas? É ser o objeto todo para aquele outro. Só que com 2 sessões de psiquiatria, o psiquiatra mandou o endocrinologista para aplicar hormônio. 2 sessões de psiquiatria. Ele sequer escutou a história do sujeito. Mas o sujeito volta à minha clínica por um único motivo. Porque no momento em que ele falou translésbico, eu perguntei para ele: por que não translésbica? Ele entendeu que entre Felipe e Solange, os nomes dele, vai haver um abismo que nunca vai ser coberto. A relação sexual não existe. Nunca vai ser tampado. O que a psiquiatria e a hormonoterapia querem fazer? Vão colar Felipe com Solange, fazendo a Solange sobrepujar-se ao Felipe. Olha, você não vai ter... Nós vamos te dar a ilusão de que o mundo está equacionado. O mundo se resolveu, nós vamos reunir corpo e mente, vão ser uma coisa só. É uma ilusão, porque a gente sabe que na ordem dos sexos, Felipe e Solange vão ser sempre um abismo. A única coisa que eu peço aos psiquiatras é que escutem a história. Não precisa ser psicanaliticamente, não. Escutem esse sujeito. Ele está dizendo com clareza: eu só sou menina, menino, porque o meu amado, a minha amada, gosta de meninos e meninas. E eu quero ser tudo para ela, porque ela me faz muito bem. Eu quero colar-me nela. Não é difícil, gente, mas a gente precisa saber comunicar isso, Margarete, na ordem da política. Lucas Emanuel? Sim, eu vou ser bem breve, porque eu tenho um atendimento agora às 7. Muito boa discussão. Deixa eu tirar aqui a mãozinha. Então, eu acho que um ponto fundamental, gente, é nós estarmos advestidos, enfim, uma questão minha, estarmos advestidos em uma não tentativa de conciliação entre psicanálise e teoria de gênero, teoria queer, Foucault, Judith Butler. Eu acho que mantermos essa tensão, eu acho que é fundamental. E talvez seria uma forma muito fecunda da psicanálise se colocar muito mais que subversiva, mas transgressiva, transgressora, como ela foi desde o seu início. Isso é irrevogável. Por exemplo, pulsão, né, como conceito, a deriva no entre psicosomático, né, o objeto para a pulsão que é indiferente. Pulsão de morte, né, quando Freud coloca que não há dicotomia entre psicologia individual e social, enfim, uma vastidão de elementos tremendamente transgressores na psicanálise com Freud e em Lacan, com as formas da sexuação muito mal compreendida por Marciaran, ao meu ver. Então, eu acho que não colocar a psicanálise no debate, como a Margarete recolocou, eu acho sintomático. Sinceramente, eu acho sintomático e curioso. É porque a psicanálise tem, sim, muitos elementos transgressores,
frente à conformidade social, frente ao domínio masculino, inclusive. E aí, eu achei muito bem colocado, né, pelo Rafael, pelo Gustavo. Eu lembrei do livro Rosa do Povo, do Carlos Drummond. Fiquei pensando, né, em como nós, na história, com todas as contradições das psicanálises, da história da psicanálise, como nós temos nos colocado, né, a política, a sociedade, ainda que eu acho bem evidente o modo como muitas teorias de gênero, feministas, têm feito um certo recorte e ficado nele. Nesse sentido, quando o Marcelo coloca, né, que eles ainda não nos perdoaram, ainda se mantém no ressentimento, eu ponho em questão, será que querem nos perdoar? Será que querem, né, abrir a escuta, abrir os olhos para a história da psicanálise, que é cheia de contradições, de tensões, e que existem as psicanálises, na medida em que essas teorias se mantêm justamente nesse ressentimento? Tenho medo de ser cancelado, viu? Mas é uma questão e uma hipótese que eu recoloco para a gente pensar e desenvolver aqui, gente. Porque eu acho que é importante nós sermos honestos com a psicanálise, inclusive teoricamente. Enfim, muito obrigado, acho que foi muito boa a questão. Margarete, eu acho que nós cumprimos com o objetivo de relançarmos a questão e, enfim, de fazermos ressoar aí a problemática. Pessoal, preciso sair. Nós vamos Adoraria continuar mais. conversando, né, Lucas? Que a gente vai escrever o artigo, então, Sim, nós vamos retomar. É isso aí, Obrigada. pessoal. Um forte abraço, viu, gente? Bom estar com vocês. Abraço, Lucas. Obrigada. Tchau, tchau, pela até. presença. Rafael, você tinha levantado a mão, mas você abaixou ou... Sim, eu abaixei por conta do tempo, achei que a gente já iria encerrar, desculpa. Mas eu queria só fazer um pequeno, breve comentário. Primeiro, agradecer ao professor Marcelo. Eu vou ter que reassistir a gravação, porque eu vou precisar conceber a sua fala, que eu achei muito interessante, revisitá-la, para poder conceber. Uma única coisa que eu queria contribuir em relação às pesquisas da Judith Butler, além de ela, se debruçar sobre Foucault, ela inicialmente se debruça sobre Hegel, com a fenomenologia do espírito, e ela tem esse questionamento recorrente em todos os trabalhos dela, que é entender de que forma que o sujeito emerge sujeito, e quais os efeitos dessas águas de onde o sujeito emerge sujeito, nas suas práticas, no seu fazer social. Né? Eu achei interessante só contribuir isso, principalmente por conta da minha pesquisa, né, trabalhando como professora de inglês trans, em que eu faço um percurso o percurso dela na escola, como que ela se torna... Ai, gente, a Amaralice está aqui comentando, sou quem conversa privado com o Rafael. A Amaralice está me forçando a falar, então eu estou aqui contribuindo também, estou achando ótimo. Então, eu faço esse percurso com ela na escola e também na formação dela, e eu consigo perceber que as águas da onde ela emerge, né, sujeita, a forçam a ter uma aversão ao próprio corpo, porque o corpo dela se torna um lugar insuportável de se habitar, porque o corpo dela é passível de violência. Então, ela tem que ficar escolhendo entre ou eu vivo o que querem que eu viva, ou eu vivo a minha singularidade. Né? Eu entendo que os movimentos também, eles ficam nessa repetição de denúncia, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, por exemplo, uma mulher que é vítima de violência, a violência ela não para aí, porque o marido vai continuar provocando violências. Então, a repetição, eu acredito que muitas vezes é porque a pessoa continua sofrendo violência. Esses sujeitos continuam sofrendo violência, por isso eles precisam ficar denunciando sempre. Então, por isso que esse é um exercício também de uma constante denúncia. Enquanto estou sofrendo violência, vou ter que dizer que eu estou sofrendo violência. A violência não parou. Né? E muitas formas também que a heteronormatividade, a normatividade, usa de discursos para poder silenciar as discussões. Como a gente vê na mídia, muitos debates injustos, em que os participantes, muitos de direita,
tentam silenciar as discussões dizendo: vamos respeitar todo mundo e está resolvido. Como se chegar, por exemplo, com um megafone no meio da favela e falar assim: vamos parar de consumir drogas, gente, resolver esse problema. Não é bem por aí. Então, eu acredito que a repetição ela exista porque ainda existe violência, ainda existem pessoas sofrendo violência e novas pessoas sofrendo violência. Então, por isso que há a repetição e a constância, né? Então, é isso. Obrigado. Ok, a gente agradece, Rafael, pela participação. Bom, Margarete, você gostaria de... Estou aqui. Eu acho que a gente concluiu isso lá no subgrupo, eu, Lucas e Lucas, que a gente não encerraria hoje, né? Porque isso reverbera e eu acho que as questões que vocês trouxeram também nos fazem rever algumas questões. Então, nós já combinamos que a gente vai escrever sobre isso, acho que talvez... Se todo mundo concordasse, isso podia ser bacana também para o funcionamento aqui, né, do grupo, de forma que depois, num outro momento, a gente já voltasse com uma produção para voltar a conversar sobre isso, depois de passar pelos outros temas, né? Então, fica aí essa proposta e quando a gente for reunir de novo, Rafael, eu penso que seria interessante, se você quiser compor também esse subgrupo, né, já que seu tema também está passando por aí, Maralice, se quiser também estar com a gente, acho que é um prazer, né? Então, muito obrigada a vocês, e aí a gente, nos bastidores, continua trabalhando aí em torno dessas questões levantadas. Ok, que bom, Margarete. Lucas Lopes, você quer também fazer algum comentário final? Só agradecer mesmo, gente, foi ótimas contribuições e realmente, né, muita coisa para a gente repensar, né, e voltar, né, para discutir, para elaborar mais um pouquinho, mas agradecer mesmo pelo espaço. Vamos continuar conversando. Foi muito rico. Ok, a gente agradece muito, então, aí a construção desse momento, né, por vocês, e aí no dia 25/4, então, a gente vai voltar, né, o grupo de estudo do LEPS, nossa próxima agenda, com a temática de psicanálise, educação e exclusão de pessoas com deficiência. O Rafael fez uma proposta da gente criar uma pasta no Google Drive, acho que é uma boa proposta, né? Aí eu vou tentar encaminhar isso para a gente poder disponibilizar a bibliografia do tema, e aí eu acho que se vocês também quiserem, na medida que forem querendo comentar alguma coisa sobre o tema, a gente podia usar esse drive, né, para fazer um pouco esse comentário, porque isso também vai, de alguma forma, alimentando a discussão, né? Eu penso que ela não Margarete, podia ser um drive com todos os textos do grupo, de todos os temas, assim, a gente vai alimentando ele, um drive só. Acho ótima ideia. Aí, Rafael, a gente já vai providenciar isso e eu acho que nós temos todos os e-mails, né, Marcelo, para a gente fazer essa transmissão aí, né? Não, mas aí a gente transmite o drive no site. Ah, sim, tem essa coloca o drive e as pessoas acessam. Tá. O drive no site comporta esse tanto de arquivo? O drive é só o endereço. A gente só colocaria o endereço. Ok, só coloca o endereço. Aí a pessoa clica, a gente vai fazer o drive aberto, né? Aí a pessoa clica e ela entra lá. Perfeito. Tá, joia. Obrigada, gente. Gente, só uma... Mônica, pode encerrar a gravação, sim, obrigado. Só uma coisa, nós